Oi, mames, obrigada por estar presente, tá? Obrigada, Alessandra, Jaqueline, Natália, Lohane, Ana Daniela, Camila, por estarem todas aqui presentes. E muitíssimo obrigada, Fernanda e Thaís, por aceitar o meu convite e trazer para nós esse assunto tão importante, tão peculiar, que é o convívio familiar, principalmente nesse tempo de isolamento. Né? Pessoal, eu só vou pedir para você tirar o áudio. Nunca tinha entrado. Minha vez tá com som muito boa, não? Tira o áudio aí da dona Justina também, da Alessandra. Vamos lá, vamos colaborar com elas, que eu acredito que deve ser a primeira vez que elas estão usando. Se vocês quiserem colocar como host, vocês podem escolher alguém aí que a gente vai controlando aqui os áudios e mutando para vocês enquanto vocês fazem aí a... Como que faz? Ah, verdade. Olha, atenta a mudança. Aqui é Pepe. Cadê o trem que você entrou no aplicativo? Você não entrou, não? Filha, coloquei você aí de host. Vou colocar a Camila também. Isso, obrigada, Alessandra. Eu vou Mas também silenciar tem que colocar um só, eu acho que é um só. Ah, tá. Então daí foi a Lília. Então vamos começar, né, meninas? Vamos sim. Só uma observação. Eu não sei se todas estavam presentes, eu já fiz essa pergunta, mas eu acho que não temos. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre ontem, quiser colocar aí depois do diálogo das meninas e a respeito do diálogo das meninas também, fica à vontade. A gente tem o Zoom Chat também, que fica bem aí embaixo na aba de vocês, chama chat. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa que não pode ser pelo microfone, pode estar digitando lá e perguntando para nós, que enquanto o pessoal vai interagindo, as meninas vão respondendo, a gente vai passando as perguntas para elas e elas vão respondendo, tá bom? Olha, então vamos lá, a Fernanda é a nossa psicóloga, que hoje vem falar juntamente com a Thaís, que é a nossa médica e coach aqui do grupo hoje, né? E elas vão falar sobre convívio familiar e algumas estratégias práticas, né, para estar passando aí por esse isolamento, para estar também tendo um relacionamento mais sadio e equilibrado. Meninas, obrigada e vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá? Vou desligar meu áudio. Beijo. Obrigada. Ó, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aí para a gente já ir falando. Já vai olhando, já vai conversando. Tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Sim. Então, gente, bom dia, sejam todas bem-vindas, né, a esse projeto aí de Sororidade em Casa. Né? Essa é uma experiência de falarmos hoje sobre o convívio familiar, sobre as estratégias práticas, né, para o relacionamento saudável. E a gente vai falar um pouquinho também desses relacionamentos, desse convívio, né, como que está hoje, nesse momento. E, primeiramente, eu quero falar com vocês sobre esse momento de isolamento, né? Que momento é esse de isolamento que nós estamos sendo hoje obrigadas, né, a estar em casa, a estar em isolamento. Então, durante essa necessidade de ficar em casa, nós nos vimos diante da nossa família, né? Essa mesma família que algumas pessoas não estavam conseguindo manter esse convívio saudável, né? Por diversos motivos, né? Por exemplo, trabalho, estudos, né? Sair de casa para sucesso profissional, que mais? Sair para trabalhar. Às vezes já tinha o conflito em casa, a pessoa já saía, né? E hoje nós temos obrigados a voltar a ficar em casa. Eu vi ontem uma reportagem que alguns pais que já viviam separados, nesse momento, estão escolhendo voltar a morar junto para os dois terem convívio com os filhos. Porque, vamos supor, se o pai está em uma casa, a mãe está em outra com os filhos, o pai não ia ter acesso a esses filhos, porque por conta do isolamento, por conta do risco. Então, eles estão começando a voltar a ficar em casa, né, os dois. Aí, se volta o casamento, se não volta, é outros 500. Mas eles estavam voltando a morar na mesma casa para ter acesso aos filhos, né? Então, hoje, nós estamos aí nesse momento de voltar a estar em casa, né? Obrigados ou não, né? É uma oportunidade. A gente nunca pode esquecer que as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né, ou vão acontecendo no mundo, de alguma maneira, influencia
diretamente na vida de cada um. Isso influencia o que a gente tem que pensar. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo agora, né? E aí eu te pergunto, você vê nesse isolamento uma oportunidade em estar com a sua família ou vê um problema? Mas parece que a Lília não tá aqui mais. Não, a Lília não tá Não, não quero ver mais, não. Eu queria ver só por causa dela. Ah, a Lília tá aí. A Lília tá aí, dona Cristina. Tá no cantinho. E aí, então, você vê uma oportunidade ou vê um problema, né, de estar com a sua família? Como que você vê o isolamento social? Olha só, eu coloquei minha família aí para a gente ver. Esse é um momento de olharmos para esse convívio, né? Cada um tem a sua família. E qual que é a postura que nós temos frente a essa situação, frente a sua família, frente a esse convívio? Qual que é a postura de cada um? Vocês têm parado para perceber, né? Como que vocês estão se colocando? Qual que é a postura que está tendo? O José Roberto, eu estava assistindo esses dias com ele fez uma pergunta, né? Quem diz que não foi você a escolhida para mudar a história da sua família, né? Essas pessoas que estão aqui nesse momento, ouvindo, acordando cedo, para ouvir, né, algumas mulheres a falarem sobre algo, sobre alguns temas, quem disse que não foram vocês? Essas que decidiram acordar cedo, que decidiram estar aqui online, ou as que vão ver depois o vídeo gravado. Quem disse que não foram vocês? Né? Por que às vezes a gente deposita no outro a esperança de mudar alguma coisa ou de melhorar alguma coisa? Né? Foram vocês, né? Foram nós, eu ontem de assistir, de acompanhar os outros. A gente pode dizer, talvez, que é um chamado mesmo. Né? Cada um tem o que pode ou não fazer. E o que você pode fazer? E família, gente, o que é família? Né? Quem pertence à sua família? Né? Que família é essa que a gente tanto fala? E aí, para a gente definir família, nós temos que pensar em 3 esferas. Na micro, na pequena e na macroesfera. A microesfera é uma família eu comigo mesma. Né? Na pequena esfera, todas as pessoas que moram na mesma casa. Então, aqui na minha casa, eu, meu marido e minhas filhas. Então, todas as pessoas que moram com vocês, a gente chama de pequena esfera. E a macroesfera, todas as pessoas da minha família que moram em outras casas, né? Então, essa é a constituição de família. E é claro, né, que cada resposta para a família é totalmente individual, pois toda família é única. Cada família tem a sua formação, tem a sua ordem, tem seu equilíbrio. Então, cada família vai definir de um jeito, né? Então, quando a gente vai perguntar para você, o que é família para você? A resposta vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da Lília, da Thaís, da Camila, porque cada família é única. Se cada família é única, eu sou única, meu marido é única, minhas filhas são únicas, cada uma na sua singularidade. E o que é, gente, viver em família? Né? Mas nós estamos falando de convívio, o que é isso, viver em família? Né? Viver em família, a gente tem alguns processos, né, para que esse convívio seja saudável. Então, primeiramente, a gente tem que compreender. Compreender o quê? Compreender que cada um é de um jeito, cada um é único, cada um tem a sua essência, cada um veio de um sistema, cada um veio de uma formação, cada um veio de um lugar, né? Então, quando a gente compreende isso, compreende que o outro, que as percepções do outro é diferente das minhas percepções, eu consigo aceitar. Aceitar não é, para nós, dentro da constelação familiar, não é uma palavra que a gente diria que é apropriada, né? Porque aceitar tem aquela conotação assim, vamos enfiar a goela abaixo, tudo bem, eu sou muito boa, eu vou aceitar o que você fez. A gente acaba se colocando num pedestal porque eu aceitei. Tá, você fez isso, então eu aceito. Então a gente coloca como se a gente ainda fosse um pouquinho melhor, né? Porque daí eu aceito o que o outro fez, por dentro tá corroendo, mas por fora fala eu aceito. Mas eu coloquei o aceitar aqui pra gente dar uma passeada nessa postura, nesse meio. Porque quando a gente dá uma passeada na postura de aceitar, a gente consegue depois concordar, né? E concordar, olha só, depois vocês fazem essa prática em casa aí. Vocês falam assim, eu vou aceitar. E depois vocês falam, eu vou concordar.
já vai perceber que até o tom muda quando a gente fala a palavra ou aceitar ou concordar. Então, o concordar, ele é muito importante porque a gente concorda com o outro da maneira com que ele é. E aí, nós não queremos que ele veja o mundo através dos meus olhos. Eu quero e preciso que ele veja o mundo através dos olhos dele. Então, quando a gente olha para os nossos pais e vê que as percepções deles são diferentes da nossa, o tempo deles é diferente do nosso, a gente consegue concordar com a maneira com que eles veem as coisas, com a maneira com que eles exercem, né, toda essa conduta, essa postura. Por exemplo, meu pai e minha mãe viveram num tempo muito diferente de mim, que automaticamente as minhas filhas vivem num tempo muito diferente do meu. Até a gente brinca, né, que... brinca não, é uma coisa científica, né? Tem as pessoas que são da era digital, são nascidos na era digital, e os que são, né, adotados pela era digital. Eu sou uma adotada da era digital, eu não nasci na era digital, né? Quem nasceu antes de 1990 não nasceu na era digital. Quem nasceu depois de 1990 já é um nativo digital. Então, essas pessoas que são nativos digitais, eles são têm muito mais facilidades com esse meio. É claro que os adotados têm habilidades, a gente desenvolve habilidades, a gente consegue trabalhar isso, desenvolver, desculpa. E aí tem todo esse trabalho e consegue exercer. Então, agora, imagina que nós estamos no meio de um isolamento social e temos que aprender essa ferramenta digital, né? Mas a gente está falando de diversas pessoas, de pessoas que têm facilidade e pessoas que não têm facilidade. E se eu olho para o outro e falo que ele, ou falo, ou penso, ou me comporto como se ele tivesse que ter a mesma percepção da minha, é um conflito, ele vai virar um conflito, porque ele não tem a mesma percepção que a minha. Se não tem, nós temos olhos diferentes. E aí, quando eu compreendo isso e eu concordo, eu consigo viver em harmonia, porque aí eu consigo concordar que o outro tem a visão dele e eu tenho a minha. E tá tudo certo. E aí, depois disso, a gente ressignifica, porque aquilo não precisa doer tanto, aquilo não precisa ser tão difícil. O que é ressignificar? É dar outro significado. Então, a gente conta a história, né? Desde que nós nascemos, a gente conta uma história. Então, a gente conta a história do nosso nascimento, a gente conta a história da nossa infância, da nossa adolescência, e aí a gente vai contar essas histórias. A partir de cada vez que a gente conta uma história, a gente vai trazendo novos significados. E aí, quando a gente faz, às vezes, busca uma terapia, ou busca um processo de análise de perfil, de coach, ou simplesmente a maturidade, a gente ressignifica isso, a gente dá outro significado, né, para esse tempo. E uma coisa muito importante para a gente dizer e conseguir uma ferramenta de prática para a gente conseguir essa harmonia na família, entender qual é o nosso papel, né? Então, qual que é o meu papel? Qual que é o meu papel na minha família? Qual é o meu lugar na minha família? Né? O Bert Hellinger, dentro da constelação familiar, ele deixa alguns princípios para nós, né? E um dos princípios dele é a ordem, né? Então, qual é o pertencimento e a ordem? Qual que é o nosso lugar? Eu vim depois dos meus pais, né? Então, tem algumas posturas que eu não consigo ter, né? E se eu tiver, vai dar conflito, porque a vida, ela pede uma compensação. Então, se eu faço algo fora do meu lugar ou fora do meu pertencimento, a vida me cobra, né? Então, quando a gente vê aí vários sintomas, ansiedade, depressão, transtorno alimentar, insônia, qualquer dor, qualquer sintoma, a gente pode ter um pouquinho dessa análise, assim, bem superficial, né? Ou que ela está fora de pertencimento, ou que ela está fora de ordem, ou que ela está em desequilíbrio. E a vida compensa, né? Então, é importante a gente entender qual que é o nosso papel. E eu sugiro para vocês aí, gente, é só colocar assim, eu sou, e aí vocês completam, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga, eu sou consteladora, eu sou empresária, sou neta, sou sobrinha. Então, quando vocês pensarem nessa lista, para vocês identificarem o papel de vocês, é só colocar bem simples. Eu sou e completa o que você é. Então, eu sou filha, logo eu existo. Se eu sou filha de alguém, significa que eu nasci e eu existo.
né? Então, eu sou profissional, qual que é o meu cunho de serviço e contribuição na vida como profissional, né? Então, a gente tem que identificar os papéis. E o que acontece na família? Eu tenho um papel de esposa, mas eu quero exercer o papel de marido? Ou o marido tem papel, marido, mas você quer exercer um papel de filho? E aí a gente tem o quê? Conflitos, né? A Lília falou muito bem ontem desses perfis, né? Então, se a gente compreende esses perfis e a gente consegue identificar que cada um tem o seu perfil e o seu papel, a gente tem convívio saudável. Senão, a gente tem dentro de casa um marido, e aí, em vez de ter um marido, eu vou ser a mãe do marido. Ou eu vou ser filha do marido, né? E aí a gente tem um relacionamento de casal saudável? De jeito nenhum. Que mãe que quer ter um relacionamento saudável de casal com filho? Nenhuma. Ela quer ter um relacionamento de filho. Então, quando a gente fala de marido e mulher, nós temos que falar de marido e mulher. Quando a gente fala de mãe para filho, o que acontece muito que eu percebo até dentro de consultório? As crianças chegam, né? Crianças, adolescentes, e eles falam assim, minha mãe é minha amiga. Eu falo, que pena. Seria muito importante que a sua mãe fosse a sua mãe. Amigas você tem várias, na escola, na faculdade, em vários lugares, né? E aí fala assim, Fernanda, mas eu quero ser amiga da minha filha, as mães falam. Eu falo, claro, você pode ser uma ótima mãe de maneira amiga. Agora, amiga da sua filha, eu sinto muito, mas não é possível, né? Você tem que ser a mãe dela. E a gente pode fazer isso de uma maneira harmoniosa, né? De uma maneira amiga. E aí, gente, será que é difícil a gente ter uma consciência de qual que é o nosso papel? Né? Será que simplesmente eu vou colocar lá, eu fazer a lista e eu vou ter essa consciência facilmente? Ou é algo que eu tenho que identificar, perceber, ressignificar, né? É claro que quando a gente lista, hoje já foi, né? Eu acho que a gente tá, eu brinco que a gente está assim, ó, numa balança entre a era digital e a gente voltar com os planejamentos, voltar com a prática escrita. Quando a gente escreve algo, né? Quando a gente pega um papelzinho e escreve mesmo, a gente está falando de algo projetivo. Então, eu pego algo que é meu, que eu sinto, e projeto no papel. E depois eu olho para isso, eu analiso isso. E aí fica totalmente saudável, a gente consegue perceber alguma coisa e aí sim ter a consciência. Né? Então, eu te convidei para você fazer essa lista. Vamos ver o que dá certinho, como é que vai identificar esses papéis. Meninas, tem alguma dessas conversas aqui? Deixa eu ver. Ou tá tudo bem aí? Porque daí, como o meu tá compartilhado aqui, eu não tô vendo a conversa. Eu quero fazer uma observação, posso? Tá, vamos lá. Uhum. Tá, há um tempo atrás eu procurei uma profissional para ela trabalhar a minha filha, né? Por quê? Porque ela não queria que eu trabalhasse ela, né? Com todas as ferramentas, tudo. Ela falou, mamãe, eu não me sinto à vontade para poder estar trabalhando com você. Algumas coisas eu preciso contar e eu não quero contar para você. Aquilo ali me deixou louca, né? Aí eu procurei uma profissional e essa profissional conseguiu visualizar algo que eu, tá, como já consteladora, não consegui visualizar, que era a minha relação com ela, que era uma relação de amizade. Então eu percebia que até a forma dela conversar comigo era no formato de amiga, né? A linguagem, ela utilizava a linguagem de baixo escalão que eles usam lá entre eles, os adolescentes, né? E eu falava, gente, que absurdo, como é que você fala um trem desse para mim? Por quê? Porque ela via em minha amiga, né? Até porque eu também projetava isso nela, porque foi algo que eu recebi. Né? Eu recebi que a herança emocional que eu tive, a cultura emocional que eu tive, era que a minha mãe era minha amiga, era minha melhor amiga, e que as minhas irmãs eram as minhas amigas. Tanto é que hoje eu não tenho uma relação de confiabilidade com firmeza em outras pessoas. Por quê? Porque eu cresci escutando que as minhas verdadeiras amigas eram minha mãe e as minhas irmãs. Então, eu não aprendi realmente o que é ser amigo e o limite da amizade também. Então, eu criei essa insegurança com amigos.
Então, não existe essa confiabilidade. Então, quando ela chegou com essa mensagem para mim de que, olha, mãe, você não é minha amiga. Eu, oi? Quem te falou isso? A minha psicóloga. Eu respirei, perguntei por quê, né? Aí ela pegou e me explicou e aí a ficha caiu, né? Olha para você ver, dentro de casa a gente tem toda uma formação nessa área, a gente vem trabalhando, né, em cima de uma formação aí de constelação e não compreendia por quê, mas foi como se a ficha caísse assim, e aí com ela caiu várias, tá, Fernanda? Que bom. Eu só queria fazer essa observação. Obrigada, tá? Eu fico muito contente. E, além do mais, olha só o que eu percebi, Lília. Ó, se a minha mãe é minha melhor amiga, que amigo vai ser bom o suficiente para ser meu amigo? Porque a mãe é algo muito grande. A mãe tipo, é aquela pessoa que nos gerou, que nos deu tanto, que continua dando, né? Então, a mãe sempre doa para os filhos, sempre, sempre. Então, se a mãe, eu junto mãe com amizade, nenhuma amizade vai ser boa o suficiente ou confiável para a gente ter essas relações. E relação de mãe e filhos não tem equilíbrio, porque é uma relação entre a mãe doa e o filho toma, né? Então, numa relação de amizade tem que haver equilíbrio, né? Então, se eu dou alguma coisa, meu amigo recebe, toma, ele me dá também um relacionamento de casal, já vou falar sobre isso, sobre essa questão do equilíbrio, só que com a relação com a mãe não tem, então a gente faz assim, ó, mistura duas relações que não tem nada a ver. E você pode ser a melhor mãe que você puder ser de uma maneira amiga, né? E a gente deixa para as relações de amizade que ela tenha na escola, que ela tenha em outro lugar, que ela tenha com as pessoas que ela se identificar. Ok? E, gente, a nossa identidade, por que é importante, eu coloquei aqui para a gente levantar os nossos papéis? Porque a nossa identidade, ela é formada também nessa soma de papéis, né? Então, primeiramente, eu sou a Fernanda, né? Que sou filha do Luiz e da Beth. Então, esse é o meu primeiro papel. Então, eu existo a partir daí. Então, isso já é uma identidade. Depois eu sou psicóloga, eu sou outra identidade, eu sou esposa, outra identidade, eu sou mãe, outra identidade. Então, a soma desses papéis forma quem sou eu, né? Então, é importante vocês fazerem depois. É bem simples, só colocar no papel e escrever, tá? E aí eu trouxe para a gente falar um pouquinho também sobre o relacionamento de casal, né? Que é algo que está despertando muito aí nessa questão do isolamento social, né? Então, eu pergunto assim, por que os casais se unem? Né? O que faz o casal se unir? Um casal em qualquer formato, tá? Isso não é um formato apenas. Lembra que eu falei lá no início? Cada família é única, cada família vai dar um nome para ela, então cada casal é único também. Então, por que os casais se unem? O que faz uma pessoa se unir com a outra? E você lembra, né, dos motivos, para quem é casado aí, você se lembra dos motivos pelos quais você se casou? Né? O que te levou a escolher aquela pessoa e a casar com ela? E aí, mais profundamente, por que vale ou não vale a pena estar casado hoje? Então, lembra que eu falei da oportunidade? Nós estamos com a oportunidade de olhar para nossos relacionamentos e dizer se a gente está ou não está, se vale ou não vale a pena estar casado. Tá? Então, vamos olhar para isso com uma maneira, com um olhar bem carinhoso, bem tranquilo. Deixa eu só tirar uma coisinha da minha frente. É isso. Num relacionamento de casal, por exemplo, quando há amor, ambos sentem-se com vontade de dar e dispostos a tomar. E esse intercâmbio, essa troca, gera compromisso. Porque quem recebe fica em dívida com quem deu, até que dê algo em troca e a relação de equilíbrio se equilibre novamente. Se a pessoa simplesmente recebe sem tomar, essa dívida não existe e o compromisso também não. O que é isso, gente? Lembra, a gente estava falando agora sobre o equilíbrio. Não é simplesmente eu dou e o outro recebe. Ele tem que tomar aquilo que recebeu. Qual que é a diferença disso? Vamos dizer que hoje é meu aniversário e a Thaís me dá um presente. E aí, no que ela me dá um presente, eu olho o presente e falo assim, eu nem uso isso aqui, coloco lá no fundo do guarda-roupa.
Eu recebi, mas não tomei. Então, se eu não tomei, eu não gero o vínculo com ela, eu não gero o compromisso com ela. Qual que é o compromisso? Eu dar em troca, né? Eu devolver algo bom que ela me deu. Mas eu não gostei, não gerou compromisso, né? Ou eu não quis receber, saiu dela, né? Ela doou com muito afeto, mas eu não recebi com muito afeto, digamos. E aí eu não gero esse compromisso. E o relacionamento de casal acontece muito isso. Um dá, o outro não recebe, não toma. Ou simplesmente um dá demais e o outro fica em desequilíbrio. Gente, a vida gera o tempo todo relações de compromisso e de equilíbrio. E ela pede o tempo todo compensação. Se a gente faz algo que gera desequilíbrio, a vida pede uma compensação. E aí, o que nós estamos fazendo dentro desses relacionamentos? Está equilibrado? Não está equilibrado? Então, toda relação, ela pede por equilíbrio. Apenas uma relação não exige equilíbrio, que é a relação de pai e mãe com os filhos. Nós nunca vamos conseguir equilibrar uma relação com os nossos pais, né? Minhas filhas nunca vão conseguir estar em equilíbrio comigo, porque eu e o pai dela fizemos muito mais para elas do que elas serão capazes de fazer por nós. Só aí é impossível o equilíbrio. Mas toda relação de amizade ou de relacionamento de casal pede por equilíbrio e compromisso. Então, se eu dou, o outro toma, gera o compromisso. Se gera o compromisso, a gente tem que ter esse jogo aí de equilíbrio. A vida é um jogo, né? Dinheiro é um jogo, relacionamentos é um jogo. Só que aí a gente pode escolher isso, se a gente faz um jogo saudável ou a gente faz um jogo de disputa, né? Eu acredito que um jogo de disputa, eu não sei se as pessoas querem ter aí com os maridos, né? Ou com os filhos. Nós estamos ouvindo sempre, né? Tanto em consultório quanto nas relações de amizade, né? Nossa, o que eu faço para o meu relacionamento melhorar, né? E aí tá dentro disso. Olha para você, gente, olha para você, compreende quem você é e deixa o outro ser exatamente do jeito que ele é. Fernanda, mas o jeito que ele é, eu detesto. Ok, então você tem a opção de sair de casa, largar o marido, largar esse casamento, largar esse relacionamento, largar essa amizade, né? Só que a gente só consegue decidir se o outro está contribuindo para a minha vida ou não quando eu deixo ele ser quem ele exatamente é. Porque se a gente quer que ele olhe para a vida, para nós, com os nossos olhos, nunca será bom o suficiente. Essa pessoa nunca vai ser boa o suficiente, porque os meus olhos é totalmente diferente dela, do dele. E eu coloquei aqui para a gente ver. O amor só flui quando há equilíbrio, né? Então, o amor entre casal vai fluir cada vez mais quando houver equilíbrio entre as relações, entre as pessoas. Gente, isso é tão mágico. E se a gente conseguir fazer, colocar isso em prática, a gente só benefícios, tá? E o que você poderia fazer para que seu casamento fosse melhor? O que você? A gente fala assim, meu marido isso, meu marido aquilo, meu parceiro isso, minha parceira aquilo. Mas olha para você, né? Lembra que eu falei lá no comecinho? É você a pessoa escolhida para mudar a história da sua família. O que você tem feito ou o que você pode fazer para que o seu casamento, para que suas relações sejam melhores, para que esse convívio familiar seja melhor. Faça essa pergunta para você todos os dias. O que você pode fazer para que seu casamento seja melhor? Ok? Então, gente, isso é um pouquinho do que eu queria deixar para vocês, tá? Tem duas frases que eu gosto muito, que uma é da Sofia Hellinger, que é quem quer pode e quem pode quer, né? Então, se eu quero, eu posso. E se eu posso, eu quero. Né? Então, quem quer pode e quem pode quer. E outra, que é do Bert Hellinger, o marido da Sofia Hellinger, né? Que ele fala que o essencial é simples. A nossa essência é simples, a nossa vida é simples. É só a gente resgatar, ressignificar a nossa essência. Deixa eu abrir. Não foi. Isso que não, né? Vocês estão respondendo aí, né, gente?
Vou passar agora. Carol, Fernanda, deixa eu ver quem está fazendo essa pergunta aqui, desculpa. A Lohane está perguntando como fazer esse teste. Ah, tá, o teste do perfil comportamental, desculpa. Ela direcionou para mim. Posso responder? Pode, claro, deve. Tá bom. Lohane, então, como é que a gente faz? A gente pode depois falar no individual, mas eu mando esse teste por e-mail, e com as orientações de como é que você vai realizar. O teste do seu parceiro eu mando por e-mail dele, são testes que vocês realizam de forma individual, e após a finalização destes testes, que é de perguntas, respostas, ele é bem interativo, tá? Esse teste. E depois que vocês finalizam o teste, aí automaticamente vai a resposta para o e-mail de vocês e a resposta para o meu e-mail. E a gente marca um horário e faz a devolutiva. O que é a devolutiva? É eu clarear suas ideias frente àquele teste, porque vai ter muita coisa que você vai ler que você não vai compreender. Então, você vem até mim, a gente fica aí entre uma hora e meia falando a respeito disso aí e como é que funciona essas características dentro do seu perfil comportamental. Quando você faz isso, você automaticamente vai ter a percepção de que mais pessoas agem dessa maneira e vai começar a assimilar que existem essas mesmas características em outras pessoas e que às vezes você não soube lidar porque às vezes era muito igual a você. Né? Mas que agora, como você compreende que isso é uma característica individual da pessoa, eu posso, a partir dali, tratá-la de igual para igual. Como a própria Fernanda diz, o essencial é simples. Conheça as características que são essenciais e a partir do essencial você cria novos significados para a sua vida com o que você tem de conhecimento. O importante é realizar o autoconhecimento e, se o parceiro tiver disponibilidade, realizar também o autoconhecimento, porque assim um sabe qual que é o perfil do outro. Então, quando um, por exemplo, tiver lá brabão, tudo, agindo com uma característica do dominante, por exemplo, você pode virar para ele e falar assim, baixa a bola, sua dominância tá alta. Pelo menos aqui em casa é assim. A gente discute dessa maneira, porque os dois é dominante, então eu tenho que ter hora que eu tenho que mandar ele baixar a bola, ou senão eu tenho que bater. Realmente eu tenho que bater de frente com ele, porque alguns dominantes você tem que bater de frente para você cultivar um pouco mais de respeito dele. Senão ele não baixa para você. Agora, se for um estável, ele vai ser muito calado. Aí a mulher vai falar, dependendo do perfil dela, e ele vai só escutar e ela vai ficar muito mais irritada. Então, se ela conhece a característica estável dele, ela, como se diz, abaixar a bola e saber que ela tem que ir com o mesmo cuidado para ela conquistar dele aquilo que ele quer. Agora, se, por exemplo, for um influente, ela sabe que o que o influente adora? Adora festa, adora viajar, né? Então, através disso aí, ela vai cultivar e florear outras coisas que existentes da característica dele para trazer ele para ela. Tá? Não que ela vai controlar, tá? Mas ela vai estar equilibrando a relação dela com ele. Respondi sua resposta aí, Lohane? Ah, tá. O teste não foi feito ontem. O teste não foi feito ontem porque ele é um teste pago, tá? Então, se precisar, eu vou até colocar... Posso colocar meu telefone, meninas? Pode, deve. Vou deixar meu telefone aqui. Quem quiser falar comigo a respeito desse teste, depois é só me procurar, tá bom? Meu nome é Lilian. Então é isso, meninas. Muito obrigada, né? Então aí tá aí meu contato. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Agora, nesse primeiro aí, é o meu particular, meu telefone particular, então a gente está aí à disposição. O que vocês precisarem, nós estamos aí, né? A Lília tem toda essa leitura. A Thaís vai entrar agora, vai falar com a gente um pouquinho também dessas práticas. Eu quero só fazer uma observação da Fernanda, tá? Fernanda, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, tá? Hoje a Fernanda é a psicóloga da minha filha, é a profissional que eu falei, é a Fernanda. A Fernanda, ela tem outras formações, eu não sei se vocês viram ali, ela é hipnoterapeuta. Eu também tenho curso, mas eu não tenho afinidade com a prática. Então, a Fernanda que tem que ter afinidade com a prática, de gente. Se não tiver, não resolve. Eu já falo que não resolve. Eu fui de curiosidade, conheci, mas quem está falando aí da afinidade é a Fernanda. É uma ferramenta excelente, a Camila sabe disso, ela até questionou ontem a respeito dessa ferramenta, porque realmente é uma ferramenta também muito assertiva, consegue aí estimular e resolver muitas questões na vida das pessoas, principalmente as questões relacionadas a relacionamento. Às vezes falta
apenas encaixe de quebra-cabeça, né? Então, a Fernanda juntou tudo com constelação, psicologia, hipnoterapia, e está aí uma big de uma profissional para poder estar somando muito com vocês. Então, se eu puder recomendar hoje, minha recomendação vai para a Carol. Muito obrigada, ou para a Carol não, para a Fernanda. Muito obrigada. Eu estou aqui com as duas na cabeça, né? Muito obrigada, Fernanda. Adorei sua apresentação, muito bem explanada. Agora eu vou deixar com vocês novamente. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada aí, Lília. Quero fazer uma observação aí que a Lília falou sobre hipnose. Eu vejo que é uma das melhores ferramentas para tratamento de traumas, né? Que acabam influenciando muito no comportamento das pessoas e em como a gente reage ao mundo. Eu gosto muito dessas duas ferramentas, né? A constelação, porque a gente chega na origem desse trauma. A gente chega na origem desse problema, desse sintoma. E depois a gente trabalha aí com a hipnoterapia no sentido de ressignificar esse trauma, né? Primeiro que na tomada de consciência com a constelação, a gente já tem aí vários insights, a gente tem algumas percepções. E nessa tomada de consciência a gente consegue, primeiro, entender que a gente não precisa mais daquele sintoma, que aquele sintoma não precisa ter mais tanta força. E depois a gente ressignifica isso com essas outras técnicas, com essas outras linhas, né? Que é tanto a psicologia mesmo, né? Pela fala, quanto a hipnose, né? Que é uma ferramenta aí excelente, porque a gente consegue acessar o inconsciente. Sem falar nos exercícios práticos, né? Que a gente tem com coach, com a TCC, né? Que da análise do cognitivo comportamental. Então, a gente consegue aí juntar essas linhas, essas abordagens, essas técnicas para... Eu falo sempre, gente, que o ideal é como a gente olha para o indivíduo, né? E a minha maneira de olhar para o indivíduo é ele como um todo e com muito carinho, né? Ele só está me trazendo algo que está difícil de olhar, que ele está achando difícil de olhar, que ele está achando difícil de lidar. E aí eu olho junto com ele com muito carinho. A história de vida dele tem muita força. Na própria história de vida é que ele vai ressignificar tudo isso. Então, eu convidei a Thaís para nos deixar aí essa contribuição das práticas, né? A Thaís tem um excelente trabalho aí dentro dessas práticas, dentro dessa abordagem. É uma grande parceira aí. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o como. E antes de falar sobre isso, eu queria contextualizar o momento que a gente está vivendo. Nós fomos colocados, nos apresentaram uma situação em que fomos colocados num ambiente hostil. E dessa maneira, a gente está reagindo, que é o que sempre acontece no nosso cérebro quando a gente é colocado frente a algo que nos remete a perigo. Lutar ou fugir. A gente reage assim desde que o mundo é mundo. E é assim que o nosso cérebro continua reagindo às situações que nos são apresentadas. E perante essa situação, muitas das vezes a gente pode ter ações e reações que nem nós mesmos esperávamos que fôssemos ter. E no meio do mundo que a gente vive hoje, cada um com seus anseios, cada um com seus projetos, a gente foi se distanciando da nossa essência. A gente foi se distanciando do que realmente é interno. As perguntas que eu mais faço nos meus atendimentos e que as pessoas têm mais dificuldade de responder é: quem é você? O que você quer? E como você vai fazer para alcançar o que você quer? São perguntas tão simples, mas que geralmente demora-se quase todo o processo para conseguir responder essas 3 perguntas. Então, agora a gente está sendo obrigado a olhar para isso, até porque nós precisamos de horizonte, a gente precisa ter perspectiva para sonhar, para projetar, para planejar, para ter a vontade. E como a gente está sendo colocado num cenário de incerteza, tá difícil fazer isso, aumentando mais ainda os conflitos internos. E quando a gente tem essa visão interna tão conflituosa, fica difícil ter uma relação externa tranquila e agradável com as pessoas à nossa volta. Então, uma coisa que eu sempre costumo falar, as pessoas falam assim, nós falamos assim: eu quero entregar o meu melhor para o outro.
Eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor filha, eu quero entregar o meu melhor. Só que antes da gente entregar o nosso melhor para as outras pessoas, nós precisamos entregar o nosso melhor para nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer o suficiente, nós precisamos saber onde a gente está, nós precisamos saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber como a gente vai chegar. E a partir do momento que nós entregamos para nós mesmos o nosso melhor, nós vamos entregar para o outro o nosso melhor. E é exatamente essa compreensão do eu, essa compreensão do que eu quero, de quem eu sou, de quais são as minhas características, de se conhecer. É exatamente essa compreensão que eu quero trazer para vocês. Para que, de fato, o convívio, não só dentro de casa, não só nesse período de quarentena, mas para que, de fato, vocês tenham um convívio familiar, no trabalho, agradável. Para que, de fato, isso flua de forma natural. E para isso, para a gente conseguir ter esse autoconhecimento, para a gente conseguir ter essa consciência, eu falo muito isso, que é a gente ter consciência de quem somos e do que queremos. A partir daí, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue alinhar o que a gente faz, os nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa forma de agir com o nosso projeto de vida, com o nosso propósito, com os nossos sonhos. Tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar equilibrado para as coisas fluírem bem, que é o estado de flow que a gente fala, né? Para as coisas fluírem de forma harmoniosa, internamente, tudo precisa estar alinhado. E é por isso que a maioria dos profissionais que trabalham com a área de saúde mental perante essa crise já identificaram que teríamos problemas. Exatamente por conta desses conflitos internos que já são pré-existentes e que, neste ambiente que estamos, que é um ambiente hostil, ele aflora, porque a gente está olhando mais para ele. Então, o foco está ali, o foco está no interno agora. Então, isso cresce. E para trazer isso, eu vou trabalhar com vocês os hábitos. Por quê? Quando a gente alinha os nossos hábitos com o nosso propósito, com os nossos sonhos, a gente tem um equilíbrio, a gente tem coerência, a gente tem consciência. E esses hábitos não são para serem trabalhados apenas na quarentena. Eu acho a quarentena um bom start, um bom começo. Porque, de certa forma, estamos tendo tempo para olhar para coisas que antes a gente não tinha. Eu falo não tinha, entre aspas, porque o tempo ele é democrático, é 24 horas para todo mundo. Então, se uma pessoa consegue se dedicar ao autoconhecimento, todos nós conseguimos. Basta a gente querer. 24 horas é geral. Né? Então, eu vou trabalhar com vocês esses hábitos para vocês começarem a implementar ele na rotina de vocês, para provocar este autoconhecimento, para provocar essa reflexão e essa consciência do que vocês querem, do que vocês fazem, se realmente está alinhado com o propósito de vocês. E quem sabe aí, tenhamos clareza para responder quem sou, o que quero e como vou alcançar. Né? E eu vou trabalhar 5 formas com vocês de fomentar esses bons hábitos. Não só agora, mas em todo o nosso dia a dia. E o primeiro deles é a rotina. Eu coloco a rotina matinal como algo que já está sendo estudado, algo que já tem livro sobre. Algumas de vocês já devem ter lido o livro Milagre da Manhã, que é um livro que traz exatamente os benefícios da rotina matinal. Ele fala sobre, né, fazer essa rotina de autoconhecimento, de aprimoração mesmo, antes das 8 da manhã. Né? Ele traz isso para a gente durante todo o livro. E o que eu costumo aconselhar, o que eu costumo sugerir, na verdade, é que não necessariamente que isso aconteça pela manhã, mas que durante o seu dia você tenha um momento que não... minha rotina é muito corrida, eu não tenho como designar 1 hora para isso. Designa o tempo que você acha possível. Porque todo método, toda ferramenta, todo trabalho realizado,
ele só vai ser efetivo se você de fato fazer. Na teoria é tudo muito lindo, mas se não for colocado em prática, não tem funcionalidade nenhuma. Então, eu não consigo acordar muito cedo, ou eu não tenho disponibilidade de 1 hora. Então, encaixe isso dentro do que é possível para você. E tenha um momento no seu dia voltado para esse autoconhecimento, voltado para você aprimorar suas habilidades, voltado para você, de fato, alinhar as suas ações com o que você quer, com meditação. Já tem vários estudos científicos falando do benefício da meditação. E não é só para acalmar, não é só para diminuir a ansiedade. Se vários dos grandes empresários que a gente for pegar, não só empresários brasileiros, mas também de todo mundo, praticam a meditação e relatam que durante a meditação eles têm os principais insights para o que eles vão fazer dentro das empresas deles e dentro da casa deles. Então, é algo voltado para todas as áreas. A meditação, ela é efetiva e ela traz benefícios em todas as áreas da nossa vida, tanto no equilíbrio interno quanto no equilíbrio externo. Então, a meditação, a leitura de um livro que agregue, a leitura de um livro que vai te trazer conhecimento na área que você deseja aprimorar. Hoje nós temos uma variedade muito grande de segmentos literários, né? Para empreendedorismo, para comunicação, para autodesenvolvimento, para tudo. Então, procure uma leitura agradável para você, uma leitura que você acredita que vai agregar e tire um tempo do seu dia para isso. Você não precisa ler o livro todo num dia, mas você consegue encaixar 5 minutinhos do seu dia, 5 páginas do livro para você ler. Isso no final do ano, isso de forma acumulativa, vai ser significativo. Então, a gente já tem a meditação, a gente tem a leitura, a gente tem a prática de algum exercício físico. No livro, ele fala que o simples fato de você ficar 5 minutos fazendo polichinelo já é efetivo. Por quê? Você está aumentando a circulação sanguínea, você está aumentando a oxigenação cerebral. Então, você não precisa dedicar 1 hora para academia ou para alguma coisa, mas você precisa dedicar um tempo do seu dia para exercitar os seus músculos, para se exercitar. E aí você vai encontrar aquele segmento dentro da educação física que mais te agrada, que mais te é prazeroso. Além disso, além do exercício físico, além da meditação, além da leitura, eu trago também para vocês a alimentação consciente. O que é isso? Não estou falando de dieta, nem nada do gênero. Eu estou falando de você realmente entender o seu corpo, entender o que faz bem para você, entender o que de fato vai te alimentar a sua fome e não a sua fome emocional. Ter consciência do que você está comendo, ter consciência do para que você está comendo. Isso é um exercício diário que a gente precisa praticar, ainda mais agora. Que a gente vai, desse período que a gente está dentro de casa, a gente tem muito mais fome emocional do que fome fisiológica. Então, é esse exercício de conhecer o seu corpo, de conhecer as suas necessidades. Também, tudo isso você pode fazer num período do seu dia. No começo, isso vai ser um pouco... Você vai ter que ficar se lembrando. Eu preciso achar uns minutos do meu dia para eu ler, para eu meditar, para eu fazer exercício físico, trabalhar a consciência da minha alimentação. Só que no decorrer do tempo que você for fazendo isso realmente vira um hábito. E é esse o intuito, é cultivar hábitos saudáveis, para que você se sinta melhor consigo mesma e que para você doe para o outro o seu melhor. Isso dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de todos os papéis que você exerce. A gente fala, dentro da saúde mental, que falando de tratamento, a gente tem 3 pilares, que é o tratamento medicamentoso, a terapia e o tratamento, a atividade física e alimentação. E se a gente fazer essas práticas, tirando o tratamento medicamentoso, como prevenção,
a gente vai ter muito mais resultado. A gente precisa parar de ter uma mente tratativa e ter uma mente preventiva. E como que a gente faz isso? Tendo bons hábitos, tendo saúde mental para cultivar bons hábitos. Então, eu queria trazer isso para você dentro do que se refere à rotina. O segundo hábito que eu queria trazer para vocês como sugestão para vocês começarem a cultivar nesse período é a motivação. Como assim a motivação? A motivação, ela nada mais é do que um start para a gente começar a fazer alguma coisa. Isso é a motivação. É aquela vontade inicial. Só que ela não vai perdurar. O start dessa motivação, ela libera na gente alguns hormônios e eles vão abaixar com o nosso dia a dia. E como que a gente faz para manter isso? Porque chega no começo de janeiro, quer todo mundo ir para academia. Eu vou para academia porque agora esse ano vai. Isso é a motivação, é aquele start inicial. E como você vai fazer para manter isso ao longo do tempo? E é isso que eu quero trazer para vocês. A gente falando sobre os perfis comportamentais, por exemplo, a gente tem perfis que têm uma automotivação um pouco baixa, que são, por exemplo, os perfis planejadores, os perfis analistas, eles têm uma automotivação já um pouco baixa, diferente aí dos influenciadores, comunicadores, executores, que já são vamos fazer, vamos resolver, vamos lá. Então, para esse outro grupo que não tem essa automotivação tão aflorada, eu sempre trago a sugestão de você colocar pontos estratégicos no seu dia para fomentar essa automotivação. Até porque você não vai ter alguém do seu lado 24 horas por dia falando, vamos lá, vamos, você vai conseguir, vai, faz, é assim, você está indo bem. A gente não tem isso. Essa automotivação tem que vir daqui, da nossa cabeça. Para pessoas que são mais visuais, eu sugiro o quadro de visualização, que é você fazer um quadro com aquilo que você deseja. Primeiro, você precisa ter consciência do que você quer. A partir do momento que você tem consciência do que você quer, você faz um quadro com a foto, vamos supor, da casa que você quer, do emprego que você quer, da viagem que você quer fazer, imagens que representem as conquistas que você quer realizar. E ponha esse quadro de visualização num lugar que você vá ver com frequência, porque o intuito é promover essa automotivação no decorrer dos dias. Para as pessoas que são mais auditivas, eu sempre sugiro palestras, pregações, músicas, que te causam essa sensação de bem-estar, essa sensação de vamos, eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou fazer. Então, isso são meios externos da gente fomentar a motivação interna. Porque nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias nós estamos tranquilos, confortáveis o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Então, manter essa automotivação é muito importante. E quando a gente não consegue fazer isso de forma interna, a gente tem recursos para fazer isso de forma externa, certo? Outra coisa que eu queria trazer para vocês também, como o terceiro ponto, são os mini hábitos. O que é isso? Tem um livro, inclusive, que se chama Mini Hábitos, que tem um estudo mais aprofundado e que ele relata com maiores detalhes o que significa e qual a importância desses mini hábitos. Quando a gente pega um hábito que a gente quer implementar na nossa vida, vamos colocar, eu quero passar numa faculdade, eu quero fazer um concurso, ou eu quero passar numa prova e eu preciso estudar 12 horas por dia. Então, a partir de hoje, eu vou sentar e vou estudar 12 horas por dia. Você não fazia isso antes. Aí, hoje, você quer sentar e quer ficar 12 horas estudando, focado e concentrado. A dificuldade que você vai ter para concluir essa tarefa vai ser muito maior do que se você estiver implementando aos poucos o mini hábito. O mini hábito é você começar por atividades pequenas.
por atividades que não vão causar muito esforço para o seu cérebro. Por quê? O nosso cérebro racional, ele é prático. Quando você vai para o trabalho, você costuma fazer o mesmo caminho ou caminhos diferentes? A maioria das pessoas costuma fazer o mesmo caminho. Por quê? Você gera menos esforço para o seu cérebro, ele precisa pensar menos. Se ele precisa pensar menos, ele vai gastar menos energia. Então, o nosso cérebro está sempre querendo poupar energia, poupar esforço, trabalhar menos. Então, ele vai procurar os caminhos mais rápidos. Então, se eu já estou acostumada a fazer aquele caminho, eu já sei onde eu tenho que parar, eu já sei a quantidade de sinal, eu já sei a quantidade de quebra-mola, eu já sei os radar que tem. Para que eu vou fazer outro caminho? É assim que o nosso cérebro racional vai pensar. Então, ele vai sempre optar por tarefas e por execuções que nos demandem menos esforço. Então, se você for começar querendo implementar um hábito que vai gerar para o seu cérebro um maior esforço, ele vai fazer de tudo para te convencer do contrário. E aí que se torna difícil a gente implementar novos hábitos na nossa rotina, porque o nosso cérebro não quer gastar energia. Se você começa com um hábito pequeno, você meio que vai enganando o seu cérebro. Ele não vai percebendo que você está implementando aquilo. E aí você tem mais efetividade. Se você quer estudar 12 horas por dia, comece estudando uma. Se você quer correr 5 quilômetros, comece caminhando, depois você começa correndo. Vai aumentando aos poucos. Eu vi um relato de uma mulher falando sobre os mini hábitos, ela falando que ela queria fazer uma dieta. Mas ela não estava conseguindo fazer a dieta. E aí ela começou pelos mini hábitos. Ela falou assim, aquele pastelzinho que eu como todo almoço, hoje eu não vou comer. E aí ela não comeu. No outro dia ela não comeu o pastelzinho. Ela foi não comendo o pastelzinho. E aí a partir disso ela foi conseguindo tirar outras coisas que estavam minando a dieta que ela queria fazer. Então, é começar aos poucos, para o seu cérebro ir se acostumando com o tanto de energia que ele está gastando. E assim a gente diminui a possibilidade da autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que o nosso cérebro querendo gastar menos energia. Então, a gente diminui essa tentativa do nosso cérebro. A quarta, que eu queria pontuar para vocês aqui, que até a Fernanda falou sobre isso, que é a história que a gente conta da nossa história. Quando a gente vai contar a nossa vida, isso é uma metáfora. Porque é a nossa percepção sobre os acontecimentos da nossa vida. Mas se você for perguntar para outra pessoa que viveu aquela situação com você, provavelmente ela vai ter outra percepção. Porque aí já é segundo o ponto de vista dela e não é segundo o seu ponto de vista. Então, todos nós contamos a história da nossa história. Quando você conta a história da sua história, como você conta? Quem é você na sua história? Se é o autor, se é o protagonista, se é o vilão, se é o coadjuvante. Quando você conta sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a sua juventude, sobre a sua vida adulta, quais são os papéis que você está exercendo e quais são as histórias que você está contando? E por que que isso é importante? Isso é importante porque muitas das vezes nós temos o hábito de usar partes da nossa história como muleta, como justificativa para fazer ou não fazer alguma coisa que precisa ser feita. E a gente só consegue mudar isso quando a gente toma consciência de que fazemos isso. Então a gente precisa tomar consciência de qual é a história que eu estou contando da minha história, o porquê que eu conto essa história. E a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu consigo falar, não, ok, isso aconteceu, foi ruim, foi desagradável, mas eu quero alcançar isso aqui. E se eu continuar agindo dessa forma, eu não vou alcançar. Então, tudo bem, eu honro, eu respeito a minha história, mas as minhas atitudes vão ser essas. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso não é nem um pouco fácil, mas a gente precisa começar. O que eu estou falando aqui para vocês é para dar o start de começo. De começar a fazer coisas, a ter hábitos saudáveis, para vocês se alimentarem disso, para vocês buscarem a melhoria, para vocês buscarem evoluir dentro daquilo que vocês desejam evoluir.
Além da história que a gente conta da nossa história, eu venho trazer outra coisa que são as perguntas, que é o que a gente trabalha muito dentro do coach. Por que as perguntas? A gente acha que estamos em busca de respostas, mas na verdade o que guia a nossa vida não são as respostas, são as perguntas. A pergunta certa, ela pode fazer muita diferença naquilo que a gente está traçando para a nossa vida. Então, quando a gente senta e a gente responde aquelas 3 perguntinhas que eu trouxe para vocês no começo, quem sou eu, o que eu quero e como eu vou fazer para chegar. Se você realmente estiver comprometida com a sua vida e você, de fato, se esforçar para responder essas perguntas, vão surgir outras perguntas. E a partir do momento que for surgindo essas outras perguntas e você for se dispondo a se conhecer o suficiente para conseguir responder, você vai conseguir traçar, de fato, o como. O como eu vou alcançar o que eu quero alcançar e o como eu vou ser quem eu quero ser. Porque todos nós estamos numa busca constante de evoluir como ser humano, de evoluir como profissional, de evoluir com os papéis que a gente exerce na nossa família. Isso é o que fomenta o ser humano, é a evolução. E para a gente evoluir, a gente precisa fazer as perguntas certas. É fazendo as perguntas certas que nós vamos alinhar as nossas ações, as nossas reações com as nossas atitudes, com aquilo que a gente quer, com o nosso propósito. Hoje em dia, a gente fala muito sobre propósito, a gente fala muito sobre missão. Por quê? Porque realmente, quando a gente faz isso de forma séria e de forma efetiva, se tem resultado. Eu estava falando há um tempo atrás para um grupo de pessoas sobre engajamento profissional. E eu levei exatamente essa questão do propósito para esse engajamento. Por quê? A gente só engaja, de fato, engajamento, a gente realmente se entrega para aquela situação, a gente realmente faz o nosso melhor quando aquilo está alinhado com o nosso propósito de vida. Quando aquilo está alinhado com a nossa missão. Mas se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu quero chegar. Então, como que eu vou ser uma pessoa engajada naquilo que eu faço? Você não sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você não sabe a melhor forma de ir. É que daí quando a gente vai jogar no GPS o endereço de algum lugar que a gente quer ir. Se você não sabe o lugar que você quer ir, como é que você vai jogar o endereço do GPS para ele te dar o melhor caminho? Não tem jeito. Então, primeiro a gente precisa definir onde a gente quer chegar. Primeiro a gente tem que definir como a gente quer ser. O que a gente quer melhorar no nosso comportamento. A gente trabalha muito isso dentro do coach, que é a gente potencializar os seus pontos fortes e trabalhar os seus pontos de melhoria, para você alcançar aquilo que você quer. E se você não sabe o que você quer, está na hora de trabalhar exatamente isso, para você saber o que você quer e saber como chegar. Isso tudo que eu vim trazer para vocês aqui, essas 5 formas de manter bons hábitos, eu disponibilizei para vocês que estão presentes aqui no chat, um e-book e um guia prático gratuito para vocês, de fato, começarem, dar esse start nessa caminhada. Porque a busca pelo autoconhecimento, a busca pela autoconscientização, pelo autodesenvolvimento é um caminho. Não é que eu vou responder algumas perguntas hoje e pronto, tá tudo certo. Não, é um caminho que a gente tem que seguir e que a gente tem que alimentar diariamente. Esses hábitos, por exemplo, se você for pesquisar sobre isso, você vai ver pessoas falando que para a gente de fato implementar um hábito, a gente precisa fazer ele de forma rotineira durante 21 dias. Mas você também vai ver estudo falando que você precisa fazer por 60 dias. Então, isso é muito relativo. O que eu posso falar para vocês com segurança é que, se vocês realmente querem alcançar alguma coisa, que vocês almejam melhorar certos pontos na vida de vocês precisam começar. O caminho, ele se faz caminhando. O que isso quer dizer? Não vai ter a situação perfeita, não vai ter o momento perfeito para começar.
Você precisa começar com o que você tem hoje. Você precisa começar a cultivar os bons relacionamentos dentro da sua casa, os bons relacionamentos dentro do seu trabalho hoje. Não é quando eu tiver isso, ou quando eu conseguir isso, ou quando eu fizer isso. Não. É no hoje. Eu preciso implementar hábitos saudáveis na minha vida para que eu seja melhor para mim mesma, para que eu consiga ser melhor para o outro hoje. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, de fazer no hoje, com o que você tem agora, começando aos pouquinhos e aumentando de acordo com o que for confortável e possível para você dentro da sua realidade. Como a Fernanda mesmo disse, nós somos seres únicos. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história. Respeite, honre a sua história, mas faça melhor daqui para frente. Busque conteúdos que te agreguem para você conseguir fazer melhor daqui para frente. Dentro da sua família, dentro da sua casa e do seu trabalho. E é como ela falou da micro, pequena e grande esfera, a gente pode trazer isso para essa realidade. Se eu quero ser melhor, se eu quero construir algo a mais em qualquer âmbito da minha vida, primeiro eu começo interno, depois eu começo com a minha família, e depois eu vou para o meu trabalho, e depois eu vou para a sociedade que eu vivo. Esse movimento, ele tem que ser efeito borboleta mesmo. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. O e-book está disponibilizado aí no chat para vocês terem acesso. Eu vou ver aqui as perguntas que teve para eu poder responder vocês agora. Só um minutinho para eu olhar aqui. Exatamente, Camila. Eu falo disso muito principalmente nas relações familiares. Às vezes a gente exige até mesmo dos nossos pais que eles nos entreguem algo que eles não têm para oferecer. E aí a gente começa um ciclo de frustração. Porque você começa a cobrar e muitas das vezes a pessoa para quem você está cobrando, ela não está entendendo. Porque aquilo não faz parte para ela. Se aquilo não faz parte do que ela teve, e se ela não buscou evoluir dentro daquilo, ela realmente não vai ter para te oferecer. Não adianta a gente esperar, por exemplo, a mudança do outro. A mudança tem que partir da gente mesmo. Ah, mas o meu relacionamento tá ruim, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, ou deixa de fazer isso, ou deixa de fazer aquilo. Você não tem responsabilidade sobre o outro. Você tem responsabilidade sobre você. Então, comece a olhar para você, mudar em você. O outro, a responsabilidade é dele. Muito boa essa sua pontuação. Peraí, só um minutinho, gente. Que saiu aqui. Vamos olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Sobre a meditação, a Lohane perguntou como fazer meditação e se tem alguma técnica. A gente tem várias técnicas, né, para fazer meditação. E aí você vai ter que fazer tentativas para ver aqui melhor a qual você se adapta melhor. Geralmente, eu sugiro para quem está iniciando na meditação as técnicas de meditação guiada. Eu não me lembro o nome agora, mas eu vou mandar no grupo de WhatsApp um canal no YouTube sobre meditação guiada, que eu comecei por ele. E são poucos minutinhos, 5 minutinhos. Tem as técnicas de respiração, que a gente falou sobre elas aqui. Fizemos uma ontem até com a Lília, né? As técnicas de respiração, de você inspirar, segurar por alguns segundos e depois soltar por alguns segundos. Aí a gente tem técnicas de 10 segundos, técnicas de 7, 8, 9 segundos e vai variando. Então, eu vou mandar
o canal para vocês lá no grupo do WhatsApp, que tem várias técnicas que você pode usar para começar a meditação. E aí você vai se adaptando, você vai vendo com qual você melhor se adapta. O livro do Mini Hábitos, eu não tenho ele em PDF, Lília, mas eu acredito que não seja difícil da gente encontrar. O pessoal falando aqui dos livros, realmente os livros nos agregam, são conhecimentos que a gente vai guardar, que a gente vai levar para as diferentes áreas da nossa vida, né? Então, eu li o Milagre da Manhã o ano passado, ainda releio algumas partes que eu separei e sempre estou implementando alguma coisa. Então, conhecimento a gente está sempre agregando. Alguém queria pontuar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Querendo fazer mais alguma pontuação? Thaís, você falou na motivação, né? Que aí a gente às vezes é visual ou auditivo, sinestésico. Eu não lembro. É possível a gente ser mais de um? Porque assim, eu sou 100% visual, assim, tenho muita facilidade com visual. Só que o auditivo também. Então, a gente trabalha... Mas o auditivo também. Isso, a gente trabalha dentro do processo de coach, a gente faz um teste que se chama sistema representacional. E dentro do sistema representacional, a gente vai ter o digital, o auditivo, o visual e o sinestésico. Cada um desses a gente vai analisar de forma 100%. Então, você pode dar, por exemplo, 40% digital e 30% visual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua forma predominante é a digital, mas que você também tem muita facilidade visual. E os outros em menor porcentagem. Todos nós temos os 4, só que em diferentes proporções. E geralmente o digital é a pessoa que mistura um pouquinho de cada. Então, e a gente tem muito isso nas gerações mais novas, exatamente pelo tanto de estímulo que recebe. A maioria das pessoas da geração mais nova tem uma predominância muito grande no digital, porque sofre influências e estímulos nos 5 sentidos. Foi o que eu falei, né? Eles já são nascidos na era digital, então isso já está dentro da rotina deles já. Para mim, por exemplo, foi anos 90. Exatamente. Eu tenho predominância no digital. E quando a gente é de junho de 89, a gente é o quê? Tá ali, ó. Você já tá quase dentro da era digital já, porque pegou a transição, mas numa transição onde o digital veio a galope, então rapidamente você já praticamente já estava dentro. Porque em 90 você já estava completando um ano, então... É verdade. Para mim, quando eu fiz o meu sistema representacional, eu estava num período de estudo. E para mim foi libertador, porque eu sempre queria consumir tudo aquilo que me era oferecido, como uma boa digital. Eu queria a aula visual, eu queria o auditivo, eu queria escrever, eu queria grifar, eu queria consumir todos os estímulos. Então, quando eu entendi qual que era o meu sistema representacional, eu consegui dirigir os meus estudos de uma forma mais eficiente e consegui aumentar o meu rendimento em mais de 20%. Do processo de coach também. Mais alguma colocação, pessoal? Eu mandei aí o Mini Hábitos no chat, depois você vê se é esse mesmo, que eu encontrei ele aqui em PDF, e se for a gente já manda no grupo também depois. Nossa, que maravilha! Porque eu tenho, apesar de ser digital para consumir estímulos,
né, para absorver conteúdo, eu sou da papelaria, né? Eu sou aquela pessoa que tem tudo anotado, cada coisa de uma cor, uso o método das cores para tudo, agenda para cada coisa. Post-it? Post-it, cada um de uma cor. Então, os livros, tudo para folhear, para grifar, para marcar. Eu vou mandar aqui para vocês, vou compartilhar, tentar compartilhar uma imagem aqui com vocês, bem rapidinho. Apenas para a gente exercitar isso que a gente acabou de trabalhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Não estou conseguindo abrir o documento, mas eu queria que vocês listassem aí 2 coisas que vocês estejam dispostos a fazer dentro de cada uma dos itens que eu trouxe. Algo que você, de autoconhecimento, que você esteja disposto a implementar na sua rotina a partir de hoje. Além disso, algo que você esteja disposto a fazer para se automotivar, seja o quadro de visualizações, seja palestras, seja pregações, qual música que você esteja disposto a ouvir todos os dias. Outra coisa, 2 mini hábitos que você esteja disposto a implementar no seu dia a dia. Para você contar a sua história para você mesma e ver qual papel que você tem desempenhado durante a sua história com maior prevalência. E qual é a pergunta da sua vida? Nesse de automotivação, você já tem algum que a gente faz? É para colocar mais um? Colocar mais um. Eu já Aí você pode repetir? Posso. Vamos lá. Dentro dos 5 itens que eu trouxe, eu quero que você pontua 1 ou 2 coisas que você esteja disposta a fazer a partir de hoje. A primeira, 1 ou 2 coisas que você esteja disposta a implementar na sua rotina para o seu autoconhecimento. A segunda, 1 ou 2 coisas que você esteja disposta a colocar no seu dia a dia para sua automotivação. Terceiro, 2 mini hábitos que você... Desculpa, pessoal. 2 mini hábitos que você esteja disposta a implementar na sua rotina. Quarto, contar a sua história para você mesma e ver qual é o papel que você vem desempenhando com maior prevalência. E o último, qual é a pergunta da sua vida? Esse papel de prevalência é aquele que a gente fez lá do eu sou. Eu sou, que a gente tinha feito lá, ou como é? Por exemplo, na sua história, você exerceu mais o papel de autor, de protagonista,
de vítima, de coadjuvante ou de vilão? De novo, para o pessoal anotar. Autor. Autor, protagonista. Vítima. Vítima, coadjuvante e vilão. Todos nós desempenhamos todos os papéis, mas tem um que a gente pode estar desempenhando com maior prevalência e é exatamente nisso, é exatamente aí que precisa ser trabalhado, para haver o equilíbrio. E, gente, lembra que eu contei lá, que eu falei da ressignificação, né? Então, tem muita gente, quando a gente recebe aí, que conta a sua história como vítima. Né? E é possível ressignificar isso e ela começar a contar essa história de protagonista depois, né? E se colocar de uma maneira diferente. Então, quando a Thais propõe aí essa prática, é para a gente ter a consciência da maneira com que a gente conta essa história, para depois a gente contar diferente, né? E ressignificar essa história. Exatamente. Isso é um papel tão importante quando a gente começa a estudar alguma coisa sobre coach ou vai trabalhar dentro da área de inteligência emocional e tudo nesse sentido que você começa a usar essas técnicas de ressignificação, você começa a perceber que enquanto você está no papel de vítima, por exemplo, você começa a se gerar doença, você começa a se gerar traumas, você cria isso para você em algo que simplesmente não existiu. Você desenha uma realidade que não era uma realidade e traz para você coisas extremamente negativas e posteriormente é mais difícil para retirar isso de você. É mais fácil você criar um caminho neural que tenha um conteúdo positivo do que retirar um conteúdo negativo de um caminho neural para colocar um conteúdo positivo, que é fazer essa ressignificação. Com certeza é muito possível, a gente que está na área, que estuda um pouquinho de neurociência, entende a neuroplasticidade e a forma como o nosso cérebro reage a tudo, mas dá mais trabalho. Então, quando a gente começa a fazer a ressignificação de algumas coisas, você começa a perceber que determinadas atitudes, e ter esse autoconhecimento, né? Você começa a perceber que determinadas atitudes vão te levar para um caminho que não é o adequado para a sua vida, que não é saudável. E aí você ressignifica aquilo que está ruim e começa a dar bom significado para aquilo que está chegando agora. Então, você evita o retrabalho daqui para frente. Você vai ter um retrabalho daqui para trás, mas daqui para frente é a vida que segue, é coisa nova. Você não vai ter esse problema depois. É importante trabalhar tudo isso para que de hoje em diante o futuro seja melhor. Isso mesmo. E falar que isso é tão importante, porque se a gente está numa postura de vítima da nossa vida, o que a gente vai encontrar? Vilões. Vítima. Não, a gente vai encontrar vilões. Vilões, você é vítima. Reforçar esse comportamento que a gente tem. E se a gente está numa postura, por exemplo, de vilão, a gente vai encontrar vítimas, né? Então, porque a vida vai dando corda para a gente alimentando isso que a gente já faz. E essa é uma das propostas da constelação familiar, que também é chamada de terapia breve, né? As pessoas ficam se vitimizando sem compreender o real motivo delas estarem vivenciando aquele momento repetidamente em questões diferentes. Então, às vezes, você vivencia o mesmo problema no trabalho, em casa, no relacionamento, e não sabe por que isso vem se repetindo. Aí a gente traz o que a pessoa não está conseguindo ver dentro da constelação. E a partir daí, ela tem a oportunidade de criar esse novo caminho neural, dando um novo significado à sua história. Ou seja, ela tem a oportunidade de contar a sua história sendo protagonista e não vítima, né? Isso mesmo. Pessoal, eu queria agradecer o convite da Lili e da Fernanda, né? Agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui presente com a gente. Falar para vocês que o e-book está disponível aí no chat. Nele eu falo um pouquinho desses 5 itens que eu trabalhei aqui com vocês. E tem um guia prático também para vocês ir colocando tudo isso na rotina de vocês de uma forma mais efetiva. Todos os meus contatos telefônicos, contato do Instagram tá no e-book e também está disponibilizado na página da mentoria.
Estou à disposição para tirar qualquer dúvidas que vocês possam ter do que foi trabalhado aqui e do trabalho que eu realizo. E queria deixar muito aqui o meu agradecimento para vocês, de verdade, tá bom? Espero que eu tenha contribuído positivamente com a vida de vocês. Thaís, eu só tenho que te agradecer, somou muito, assim como a Fernanda, né? O encaixe de vocês foi perfeito para o momento, realmente vocês trouxeram muito significado e trouxeram aí uma prática que, se todo mundo colocar em prática mesmo, no seu dia a dia, somada àquilo que já foi trabalhado ontem, a gente consegue passar por toda essa turbulência aí de uma forma mais serena, até a forma na qual elas conduziram, tá, gente? Eu não sei, eu sou mais agitada, mas olha pra vocês verem como é que eu tô calma. Olha só. Então, mas assim, agradecer e convidar, né, as que estão aí só com o nome, pra gente tirar uma fotinha, porque nós não tiramos ontem, né? Então, eu gostaria que vocês liberassem a tela, o videozinho de vocês, que fica aí no canto esquerdo, aí tá escrito Stop Vídeo, né? Ou, deixa eu ver, quando apaga, fica Start Vídeo. Apertasse o Start Vídeo aí, ó, para estar aparecendo, pra gente tirar uma fotinha. Pode ser Cirlei, Alessandra, Lohane, Natália, Jaqueline, se vocês não se importarem, né? Eu sei que a gente é um horário que às vezes a maioria tá acordando nesse momento. Já tirei uma fotinha antes, já, tá? Só pra gente estar jogando ali no grupo. Mas eu gostaria muito dessa oportunidade, né, de vocês estarem aparecendo. No mais, eu quero parabenizar a Thaís novamente e a Fernanda e falar que amanhã a gente vai ter aqui projetos digitais com a Camila, possibilidades de se trabalhar em casa, novas oportunidades e que vem muito para somar, porque esse momento é um momento que a gente vai única e exclusivamente utilizar da tecnologia para os novos negócios, a gente precisa se reinventar. Então, nada melhor do que a gente trazer uma profissional apta a falar de negócios, né, e a mostrar aí caminhos que a gente pode seguir dentro de casa, porque além de estar em casa, nós temos filhos, nós temos um lar para cuidar, nós temos que ajudar o nosso companheiro a trazer para dentro de casa o melhor para nós e para a nossa família. Tá? Então, vem a Camila aí para poder somar com a gente. Bom, a Natália apareceu, obrigada, Natália. E a Cirlei também, eu vou tirar a nossa fotinha, tá bom? Só um minuto. Prontinho, meninas, ficou ótimo. Todo mundo estátua. Não, eu vou tirar uma melhor. A Cirlei tava com a mão na boca, peraí. Vamos lá. Ai, que saco. Vai de novo. Peraí. Vai, Cirlei. Sorri, X. Ótima. Essa ficou ótima. E vou estar postando lá no grupo agora, já de imediato, já para vocês verem. Pessoal, muito obrigada. Antes da gente encerrar, Lilian, dá uma conferida aí no mini hábito. O pessoal está perguntando se é esse mesmo, que ele só tem 12 páginas. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Dá uma conferida aí para nós. Por eu estar pelo celular, eu não estou conseguindo ver os arquivos disponibilizados pelo chat. Eu vou mandar no WhatsApp, então, e aí você confere lá para nós, e aí eu mando no grupo, se for esse mesmo. Isso, por favor. Combinado. Eu tava aqui do... A Patinha já está no grupo. Dani, você estava falando alguma coisa? Eu? A Dani. Não, só abrir meu áudio aqui para... Pessoal, se eu achar o livro... Agradecer. Ah, tá, desculpa, Dani. Essa ideia da Lília foi muito legal e realmente cada vez que a gente ouve e participa, né, é um crescimento muito grande. Eu quero agradecer muito a Camila e a Fernanda, né, e a todas vocês, e dizer que ontem eu assisti o da Lília, assisti completo, maravilhoso, muito enriquecedor. Assim, dá vontade de espalhar para o mundo inteiro, né? Que pena que as pessoas percam tanta oportunidade. E vamos continuar com esse projeto, porque acho que esse problema agora que veio do coronavírus veio muito mais tomar que realmente as pessoas estão
fazendo coisas. Eu tinha gravado lá na minha vida, agora eu comecei a gravar. Então, são coisas que, às vezes, eu vejo isso aí como uma oportunidade, um grande pontapé. Gostei muito das colocações da Thaís, da Fernanda, hoje. Estou ansiosa para ver a Camila amanhã. E já estou preparando o meu de sexta-feira também. Eu também estou aí ansiosa para o dia amanhã da Camila. E depois, Lília, muito obrigada. Como sempre, cheia de ideias aí positivas, ideias que contribuem, né, para a vida nossa, do outro. Então, muito obrigada. Que a gente possa aí repercutir essa ideia, esse projeto, essas falas, né, de mulheres maravilhosas aí com muita gente, né, que a gente possa alcançar muitas mulheres aí a olharem para si com muito carinho e a gente agregar aí na vida das pessoas. Muito obrigada. Valeu, acho que tá gravando? Tá gravando? Já parou? Não. Tá gravando. Bom. Não, tá tudo certo. Obrigada, pessoal. Até amanhã com a doutora Camila Andrade, tá? E só sucesso. Obrigadão mesmo. Excelente, meninas. Beijo. Beijo. Tchau para vocês. Beijo, obrigada.